Olá, meu nome é Sônia Rabelo e neste vídeo eu vou falar sobre a propriedade urbana, dos direitos de construir e da sua outorga onerosa. Vamos iniciar a nossa conversa explicando o que é outorga onerosa dos direitos de construir. Essa expressão foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, do ano de 2001. O termo outorga quer dizer entrega, deferimento. E a primeira pergunta, então, é: quem é que entrega o direito de construir? Ou melhor, quem entrega onerosamente o direito de construir? Já respondendo a essa pergunta, podemos afirmar que a entrega onerosa dos direitos de construir é feita pelo poder público municipal, mediante uma contrapartida, um pagamento. Vejamos o porquê e como isso se passa. O Estatuto da Cidade, no seu artigo 28, previu um instrumento urbanístico da outorga onerosa dos direitos de construir. Ele diz que o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. O caput do artigo 28 está falando da possibilidade de se construir acima do coeficiente básico mediante contrapartida. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Aqui, a norma federal define o que é coeficiente de aproveitamento, que é também chamado, coloquialmente, de índice de aproveitamento. Parágrafo 2º. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Neste outro ponto, a norma estabelece que haverá, em princípio, um coeficiente único e básico para toda a cidade, mas, em áreas específicas, esse coeficiente de aproveitamento básico poderá ser diferenciado do geral, como uma exceção, evidentemente, já que a regra é ter um coeficiente básico igualitário para toda a área urbana. Parágrafo 3º. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Neste parágrafo, o dispositivo faz uma relação com o caput do artigo 28, ou seja, define que além do coeficiente de aproveitamento básico, que como vimos deve ser geral para todos, o planejamento da cidade pode permitir coeficientes maiores do que o básico, aos quais chama de coeficientes máximos. Esses coeficientes máximos são aqueles de interesse para a urbanização da cidade, mas eles só serão possíveis de serem estabelecidos se houver infraestrutura urbana em condições de atender o adensamento. E é justamente pelo deferimento desses coeficientes máximos de aproveitamento que irá incidir o pagamento da outorga. O Estatuto da Cidade, ao dispor sobre direitos de construir, especificou duas tipologias de direito: o direito de construir básico e os direitos de construir máximos. O primeiro, que chamou de direito de construir básico, seria o direito de construir de qualquer proprietário de terreno urbano. Ou seja, é o direito que ele tem de fazer uso da sua propriedade imobiliária
dando um uso útil, como, por exemplo, usar o terreno para construir uma casa para morar. A moradia é o uso mais básico, mais útil e mais elementar que qualquer pessoa que tem um terreno urbano pode dar ao seu lote, construindo ali uma casa. Já o segundo tipo de direito de construir, que o Estatuto da Cidade chamou de direitos de construir máximos, seriam aqueles que ultrapassam o direito de construir básico, comum a todos. No caso do proprietário de terreno urbano querer usar a sua propriedade para construir mais do que o coeficiente básico, que é deferido a todos, ele precisará não só do seu direito básico de construir, mas também de direitos de construir adicionais. Os direitos adicionais serão usados para desdobrar a extensão original do seu terreno em vários terrenos, verticalizando a propriedade num processo de urbanização. Para fazer isso, o proprietário deverá solicitar ao poder público a outorga desses direitos de construir adicionais, mediante pagamento de uma contrapartida, que pode ser cobrada em dinheiro ou em bens e serviços, de acordo com o interesse público. Portanto, ao falarmos de outorga onerosa dos direitos de construir, estamos falando de solicitação e deferimento de coeficientes de construir adicionais ao coeficiente básico do proprietário. É bom lembrar que a outorga dos direitos adicionais só pode ocorrer até o limite dos coeficientes máximos previstos pelo plano diretor para a área do terreno. Para entendermos melhor essa questão, façamos uma comparação com o imóvel rural. Se um agricultor compra um terreno rural de 700 metros quadrados, quantos metros ele vai poder usar com suas plantações ou colocando seus animais? Parece simples a resposta. Ele só usará 700 metros quadrados do terreno que comprou. Vamos imaginar agora um indivíduo que compra um terreno na cidade, um terreno urbano, com 700 metros quadrados. Quantos metros quadrados ele poderia usar? Os 700 metros quadrados que comprou para uso pessoal e exclusivo, certo? No entanto, na cidade, por vezes, a legislação urbana permite que nesse terreno de 700 metros quadrados se construam 1.400, 2.000 ou 2.500 metros quadrados por interesse dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano definidos localmente. Chamamos essa multiplicação dos direitos de solo urbano de solo criado. O problema é que, por conta dessa legislação urbana, por vezes se pensa que quem comprou um terreno urbano de 700 metros quadrados, igual a quem comprou um terreno rural com metragem similar, teria o direito de usar mais metros quadrados do que ele efetivamente comprou. Mas se o indivíduo comprou e averbou no registro de imóveis um terreno urbano de 700 metros quadrados, por que ele teria o direito de multiplicar o solo deste terreno adquirido para usar não só os 700 metros, mas 1.400, 2.000, 2.500 metros em uma construção gratuitamente? Só porque a legislação permite este uso adicional em função de uma infraestrutura pública que foi construída pela cidade? A partir deste raciocínio simples é que se pode deduzir que quando um indivíduo compra um terreno urbano de 700 metros quadrados, esta é a extensão física da sua propriedade, a qual ele tem direito de usar pessoalmente com exclusividade. Este seria o índice 1, o índice básico de uso do terreno pelo proprietário e que poderá ser usado sem contrapartida. Mas, se o indivíduo quer usar mais metros quadrados do que tem o seu terreno, por exemplo, se deseja usar o dobro dos metros quadrados
que tem o seu terreno fazendo uma construção não de 700 metros quadrados, mas de 1.400 metros quadrados, ocupando o espaço aéreo da cidade e criando solos adicionais. Como fazer para adquirir este solo adicional? A resposta é simples. Ele adquire esse direito de construir adicional à extensão original do seu terreno junto ao poder público, pagando uma contrapartida, que o Estatuto da Cidade chamou de outorga onerosa dos direitos máximos de construir. As edificações verticais que usam os índices construtivos máximos os usam sempre para multiplicar por 2, 3, 4 e até mais a extensão do solo original do terreno. Ou seja, esses índices urbanísticos máximos multiplicam a extensão original do solo físico da propriedade imobiliária urbana e são previsões para o crescimento das cidades, feitas no planejamento urbano. São, portanto, recursos públicos urbanísticos da cidade. Esses coeficientes máximos de construir, como podemos ver, fazem parte do Plano Público de Urbanização da cidade, plano este aprovado por leis públicas municipais, a partir da sua lei mais importante, que é o Plano Diretor. Deste modo, por serem criações do poder público, os índices construtivos máximos são recursos urbanísticos públicos e, ao mesmo tempo, são os insumos necessários à atividade econômica da indústria e do comércio imobiliário, que podem ser adquiridos mediante o pagamento por aqueles que tiverem o interesse de fazer uso dos mesmos. A outorga onerosa dos direitos de construir, portanto, só será cobrada quando há, na cidade, a combinação de dois fatores. A existência de uma permissão de edificação dada pelo plano de urbanização da cidade para construir além do coeficiente básico, isto é, que haja coeficientes máximos fixados considerando a infraestrutura pública em determinada área. E B. Existência de interesse do proprietário em usar o seu imóvel para construir além dos metros quadrados do terreno registrados na matrícula do imóvel. Com isso em mente, é fácil entender por que o Estatuto da Cidade criou esse instrumento. Ou seja, à medida que as cidades foram crescendo, em altura e em densificação, facilitadas pela tecnologia da construção, as áreas dentro da cidade foram se diferenciando, já que em nem toda a área da cidade se pode construir tudo que se quer. Se todos os proprietários de terrenos pudessem construir prédios da altura que quisessem, com 20, 30 e até 50 pisos, as cidades seriam inviáveis de se viver, insuportáveis. Por isso é que os planos públicos de urbanização passaram a estabelecer as áreas onde se poderia construir de forma mais densificada, outras onde a densificação seria menor e ainda outras onde não se pode densificar nem um pouquinho, como nas áreas de preservação cultural ou ambiental. A diferenciação de intensidade de densificação, que se reflete nos diferentes coeficientes máximos de aproveitamento do terreno, tem um impacto direto nos preços dos imóveis. Ou seja, de modo geral, quando a legislação pública permite que se construa várias vezes a área original física do imóvel, essa permissão pública gera um multiplicador no preço do terreno, a favor do proprietário do mesmo. Podemos entender com isso que a legislação que permite o proprietário multiplicar verticalmente a área original do seu terreno
tem dado ao seu proprietário, gratuitamente, um multiplicador também no valor monetário do seu imóvel, gerando com isso um enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa é o enriquecimento de alguém cuja causa foi gerada por outra ou outras pessoas que não aquele que se aproveita do benefício. Ora, se é a lei urbanística, pelos coeficientes máximos de aproveitamento, que gera este aumento do valor monetário do imóvel, não é justo que o proprietário se aproprie desta valorização monetária que ele não deu causa. A proibição do enriquecimento sem causa é um princípio geral do direito, hoje materializado no artigo 886 do Código Civil Brasileiro, que diz que aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. É por isso que a cobrança da contrapartida pelo deferimento pelo poder público dos coeficientes máximos de aproveitamento de um terreno é um dever do poder público, não só para evitar o enriquecimento sem causa gerado pelos recursos públicos urbanísticos, como também para estabelecer uma justiça urbanística, a partir do princípio da equidade entre os proprietários de terreno. A equidade urbanística entre os proprietários de terrenos é também um princípio, uma diretriz urbanística de aplicação obrigatória pelo poder público. Essa diretriz está prevista no inciso 9º do artigo 2º do Estatuto da Cidade, que diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes gerais como a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Aliás, a igualdade de tratamento entre os cidadãos e a vedação do enriquecimento sem causa são diretrizes que decorrem dos princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, que são os princípios fundamentais da justiça social, da isonomia e da impessoalidade. A observância desses princípios é obrigação do Estado. Por isso, não precisavam nem estar explicitados na lei para serem cumpridos. Enfim, após analisar todo este conteúdo, podemos concluir que o instrumento urbanístico da outorga onerosa dos direitos de construir nada mais é do que a forma de materialização dos fundamentos principiológicos da justiça social e da isonomia no urbanismo brasileiro. Um abraço e até a próxima!